Olá, pessoal, bem-vindos a mais um ReinoCast e hoje nós estamos aqui com uma família muito especial, que é a família Brasa Church. A Gabi trouxe aqui o Esdras, o Paulo, para estar com ela. Eu vou apresentar para vocês. Essa é a Gabi, líder de criatividade da Brasa. O Esdras, qual que é a sua função lá? Sou Head Designer. Head Designer. Isso aí, mano. Os nomes assim já me deixam mais curioso, porque é coisa boa, deve ser, né? E aqui está o Paulo. Paulo, sua função lá na Eu Brasa? sou head de audiovisual. Head de audiovisual. Isso. Então é isso aí, galera. Essa é nossos convidados de hoje, incríveis. Eles são de Porto Alegre, da Brasa Church, que vocês já devem conhecer, uma igreja que está aí em alta, né, no nosso país, é uma igreja muito relevante, conhecida principalmente pelas mídias sociais e por tudo que eles têm produzido ali no que nós podemos chamar de mídia digital. Gabi, fala um pouquinho do seu trabalho lá e como que você formou essa equipe, como que vocês desenvolveram isso. Inclusive, a Gabi me apresentou o pastor da igreja e pensa num cara incrível, simples, querido, acolhedor. Parabéns, viu? Parabéns por essa família Brasa Church aí, que vocês são realmente extraordinários para nós. Oh, glória a Deus, que isso. Primeiramente, obrigada, pastora, aí, por nos chamar aqui. A gente ficou muito honrado, realmente, de fazer parte desse momento com vocês. A Reino tem sido uma inspiração, assim, pra gente também, em design, principalmente, né? A gente gosta muito que vocês criam aqui. E, assim, eu sou líder de criatividade da Brasa Church. Nosso pastor é o nosso head de criatividade geral, ele é muito criativo. O pastor Maurício é incrível, me inspira muito. E por conta dessa inspiração, a gente hoje tem conseguido viver dentro da nossa igreja muita criatividade, exalando em todas as áreas. Então, hoje eu sou responsável por gerir esse time. Nós temos um time hoje com em torno de 50, 60 pessoas. Uau! E aí a gente tem Que os heads time! de cada uma das áreas. E a nossa responsabilidade maior é que a gente possa expressar a criatividade para levar o evangelho para as pessoas, né? E levar a experiência com Jesus que a gente vive nos nossos cultos para todas as pessoas que estão assistindo através das redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, enfim, de todas as áreas que a gente alcança. Então a gente acredita muito nas redes sociais como uma forma de evangelizar. Vocês fazem isso de forma simplesmente extraordinária. Vocês geram um impacto muito grande nas nossas vidas. Esdras, Então, lá a gente cuida, eu, né, e o time, nós cuidamos de toda a parte da experiência no culto, né, seja de telas, desde da hora que a pessoa entra no teatro até quando ela vai embora, e também da experiência online, que aí se espalha para o Instagram, enfim, para as outras mídias ali. tem esse detalhezinho, né? Vocês fazem a reunião num teatro, né? Sim, isso é um detalhe muito importante. A gente monta e desmonta todo Toda a reunião. domingo. Há quanto tempo, gente? Hoje já fazem 3 anos que a gente tá Meu lá. Deus, imagina que você montar e desmontar uma igreja todo domingo há 3 anos. O irmão tem que ter muita vontade de fazer. Muito voluntário, apaixonado. E aí, quando a gente faz a criação de alguma identidade, né, a gente tem bastante troca de identidade, porque a gente tem bastante série ou temporada, a gente sempre pensa na experiência de modo geral. Como que essa identidade a pessoa vai receber estando no culto, ou ela estando na live, ou ela vendo pelo Instagram pela primeira vez. Então, é sempre pensado em um todo, né, não isoladamente, mas que ela tenha o espaço e a comunicação dela em cada lugar ali que ela vai ser desmembrada. Paulo, Eu sou o líder do audiovisual e o audiovisual, querendo ou não, ele é quase que o funil final, assim, de tudo que a gente cria. Então, a gente faz nossos brainstorms, a gente cria as campanhas junto com o pastor. E aí, durante esse processo, a gente vai criando tudo e aí, normalmente, ele desemboca no design, com as peças que vão ser para as telas e no audiovisual, que daí a gente faz os vídeos para as telas, os vídeos de audiovisual, os lançamentos de campanha. E a gente acredita muito que isso é uma forma muito boa de invadir a casa das pessoas com o evangelho. a Gabi falou da criatividade do pastor, você falou que cria com o pastor. Pelo que eu tô vendo, é importantíssimo que o pastor Sim, seja criativo para que isso tudo aconteça, né? Com Sim. certeza. Qual que é a importância do pastor em tudo isso que vocês, nesse universo que vocês vivem? Eu acho que um grande diferencial que a gente vive, que a gente é muito grato, é essa liberdade criativa que o nosso pastor nos dá.
Então, ele confia muito no nosso trabalho, confia muito na nossa visão. Todos nós aqui e do nosso time já trabalharam fora ou trabalham atualmente em agências ou em grandes marcas. Então, a gente tem uma visão onde a gente sabe o que funciona e ele confia nisso. Então, ele não tenta barrar não, mas isso aqui precisa ser conforme o que está na Bíblia, não sei o quê. Porque, obviamente, a gente nunca foge do que é bíblico. A gente tem os valores bíblicos sempre dentro do que a Mas gente dá uma faz. liberdade para... Mas aí ele dá uma liberdade pra gente pegar referências Não é quadrado, de né? fora, pra gente trazer uma coisa que tá sendo feita lá em Hollywood, num filme específico, e ele fala, beleza, vamos fazer aqui também. Então, a gente consegue ter essa Isso liberdade é criativa. incrível, sensacional. Tem duas perguntas aqui que eu acredito que a galera gostaria de saber, com certeza. Primeiro, vocês são todos profissionais da área do marketing ou não? Eu sou formado em publicidade. Eu sou formada em produção multimídia. Eu trabalho com audiovisual já faz 10 anos, também formado em direção de fotografia, então... Aí eu acredito que a segunda pergunta seria, e dá para se fazer isso com pessoas amadoras? Dá. Eu acredito É possível? que sim. Mas nunca atingir esse nível, né? Que vocês Eu têm. acho que é sempre interessante ter alguém, pelo menos uma pessoa que tenha essa visão geral, para que essa pessoa consiga ir moldando as outras, sabe? E eu acho que é importante se a pessoa tem o interesse de, mesmo sendo dentro da igreja, entregar uma melhor excelência, né? Entregar excelência em tudo que produz, que ela vá atrás de cursos livres que sejam, né? Cursos online. Tem tanto conteúdo hoje até no YouTube disponível gratuitamente que vai ensinar as bases. Porque é muito fácil a gente saber como executar, mas a gente precisa saber a base de por que a gente utiliza o vermelho na hora que a gente quer prender a atenção da pessoa. Por que a gente usa uma cor mais pastel quando a gente quer passar uma sensação de que a pessoa confia naquilo e que aquilo é tranquilo. Então, os sentimentos que existem com cada uma das coisas precisa ser entendido a base. Então, não adianta só saber apertar no botão e gravar, mas precisa saber a base de por que a gente faz daquele formato, ou o modelo, né, da referência, e às vezes a gente vê uma coisa e, quero fazer igual a isso, mas talvez não exatamente o que você precisa passar pro que você está comunicando. Faz todo Então, sentido pra mim. Eu acho que faz muita diferença. a pessoa que está à frente, ela precisa ter essa visão e ela precisa entender as ferramentas que ela tem, ela precisa entender quem ela tem e quem são as pessoas do time e começar já a subdividir e fazer pequenas pessoas que são pequenas especialistas em pequenas coisas. Então, uma pessoa que vai se aprofundar na ferramenta do texto. Especialista em pequenas coisas. É Isso. Uma pessoa que vai se especializar na ferramenta textual. Como usar o texto. Uma pessoa que vai se especializar na imagem, tanto fotográfica, audiovisual, quanto a imagem do design. Então, acho que uma pessoa que está com pessoas... uma pessoa que tem um time de pessoas mais amadoras que não tem experiência, eu acho que definir quem vai fazer cada coisa e pedir para que essa pessoa Estude. se aprofunde naquilo. Porque a gente não tem como um membro da banda tocar todos os instrumentos. A gente precisa que o guitarrista esteja na guitarra, o baterista na bateria. E acho que assim vai ser a única forma que a banda vai ser harmônica. E assim também é o time de marketing. Sim, assim também é o time de 100%, marketing. A equipe 100%. de criatividade de uma igreja. Exato. Então, se algum adolescente ou jovem que está nos assistindo disser, poxa, eu quero me preparar, que curso que ele faria? O que ele buscaria na faculdade, na universidade, para ele estudar? O que vocês podem falar para esse jovem ou adolescente que está querendo também crescer nessa área, ou até que está querendo se profissionalizar e dizer, poxa, eu quero viver disso, porque além de eu ganhar meu dinheiro, ainda vou ajudar a minha igreja. Com Claro. certeza, com certeza. Eu acho que assim, existem muitos cursos hoje disponíveis, cada vez mais as faculdades estão trazendo essa parte criativa para dentro. Eu diria que todos os cursos da área de comunicação são excelentes, publicidade, design, Tem fotografia. fotografia também, Multimídia, eu fiz o curso de Cinema. multimídia, que é um curso cinema. técnico que dura 2 anos e meio. É super rápido, mas abrange todas as áreas. Então, eu sei um pouco de foto, sei um pouco de vídeo, sei um pouco de design, sei um pouco de tudo. E Uau. hoje eu consigo gerir o time por eu saber um pouco de tudo. Mas, obviamente, quem é o especialista em vídeo é o Paulo. E eu respeito muito mais a opinião dele, mas É eu como entendo... um geral e um especialista na medicina. Exatamente, Exato. exatamente. Eu entendo a linguagem, então isso faz toda a diferença. Quando ele me fala sobre a luz, o tipo Você de consegue luz, eu lidar consigo com entender. cada um dos heads. Exato, exato. Eu acho que isso faz muita diferença.
Que legal. A gente fala um pouco no nosso treinamento que a gente acredita que para te poder fazer qualquer coisa, você precisa dominar aquilo que você está fazendo, a ferramenta. Então, para uma pessoa escrever um texto, uma poesia, ela primeiro precisa saber escrever. Para uma pessoa poder fazer uma foto, ela também precisa saber primeiro mexer na câmera, em todos os botões, todas as configurações, para que você esteja preparado para que Deus te use naquela coisa. Deus vai te abrir a oportunidade para te exercer a tua criatividade, mas tu precisa saber. Então, o que eu falo para todo mundo quando me pergunta por onde eu começo na fotografia, no audiovisual, vai no YouTube, pesquisa como operar tua câmera, pesquisa as bases da fotografia e começa a buscar referências e exercitar. Porque a única forma de conseguir reproduzir aquelas referências é tu souber tecnicamente como faz aquilo. Então, Tem muito conteúdo bacana no YouTube, assim, que a pessoa já pode, por conta mesmo, aprendendo ali, antes de decidir, vou fazer um curso X. Não. Vai pesquisando ali, na internet tem muita coisa Sabe o mesmo. que eu sinto em vocês? Que vocês já assentaram no espírito de vocês que isso é a vida de vocês. E na idade de vocês, as pessoas sempre estão muito confusas, Sim. né? E eu sinto que vocês estão já com um propósito definido nas coisas. De onde veio isso? Como isso aconteceu? Assim, eu, desde muito nova, entendi de Deus que ele tinha um propósito pra mim dentro da área de criatividade. Sempre fui apaixonada por isso. E que ele tinha um propósito ministerial. Que eu seria uma ministra do evangelho através da criatividade. Então, que eu iria levar o evangelho através disso. Então, desde muito nova, eu já entendi isso como propósito. Deus foi claro pra mim e hoje, pra mim, não existe outra opção. Eu estou dentro disso pra viver o propósito de Deus e utilizar da criatividade pra levar o evangelho. Então, pra mim é muito claro, assim. Eu sempre quis fazer publicidade ou design, mas eu não tinha nenhum contato com uma ferramenta, assim, Photoshop ou Adobe. E foi na igreja, meu antigo líder de comunicação, ele já tinha alguma noção, assim, mas nunca tinha feito faculdade, nada. Foi da internet, de aprender. E ele sentou comigo e foi me ensinando. Então, tipo assim, quando eu entrei no curso, na faculdade, eu já tinha uma noção que a igreja me trouxe, que essa pessoa sentava comigo e me ensinou ali. quando eu tive um período, minha família é cristã desde sempre, mas eu tive um período que quando me mudei para Belém, que eu me afastei um pouco da igreja, e durante esse período foi o período que eu fiz faculdade, que eu estudei, fiz meus cursos fora de Belém. E quando eu recebi meu chamado de volta, quando eu tive uma experiência de Deus com Deus de novo e retornei, Deus falou muito forte no meu coração de que Ele tinha me preparado para que eu pudesse exercer todo aquele tempo que eu estudei fora, ia ser muito útil agora para o reino, que Deus ia usar a ferramenta do audiovisual para evangelizar. Então é uma coisa que é muito forte dentro do nosso time. E a Gabi reforça de forma muito, muito bonita, e eu sempre falo bem da Gabi nesse sentido na liderança, porque ela reforça sempre a criatividade como um chamado, criatividade como algo bíblico, criatividade como algo que realmente é um ministério dentro da igreja. Eu estou tão curioso, eu tenho tanta pergunta para fazer. Deixa eu tentar fazer assim as que precisam ser feitas. Bom, vocês impactam muitas pessoas, principalmente jovens, não? Uhum. A Gabi, além de ser líder da criatividade, também se tornou, não sei se intencionalmente ou não, mas uma influenciadora, né? Mas eu conheci a Brasa por causa da Gabi. Eu conheci ela primeiro, depois a igreja. Então, veja, você se tornou uma influenciadora, queira ou não, de forma intencional ou não, você se tornou. E porque isso impacta geralmente as pessoas mais jovens, as pessoas que amam criatividade, as pessoas que vão lá e olham e dizem, isso é incrível. Mas e como que vocês lidam com os religiosos? Porque tem os religiosos, né? Sim. Tem as pessoas que não gostam, tem as pessoas que acham que é inovação demais, Sim. tem as pessoas que acham que é desnecessário, que é uma tentativa de substituir o evangelho. Como vocês lidam com coisas assim, gente? Complicado. Já aconteceu de vídeos meus viralizarem negativamente e de muitas pessoas comentando isso é falta do Espírito Santo, isso é falta de Deus na igreja, isso é tentando secularizar a igreja, enfim, vários Mas eu acho que comentários. eles não te conhecem. Você sabe, o primeiro contato que eu tive com você, uma das coisas que eu falei para minha esposa, foi, essa menina é tão cheia de Deus. Veja, você consegue perceber, né, que a pessoa está cheia do Espírito Santo, revestida mesmo, e que é algo que Deus está fazendo. Eu acho que é a falta desse contato. Exato. Você está de parabéns, você está Glória a Deus, melhor elogio. cheia de Deus, eu sinto. Mas eu acho que a forma que eu sempre tento. Eu não rebato tanto, porque eu sei que muitos dos religiosos não adianta ficar discutindo, mas o que eu sempre tento mostrar em todos os conteúdos e que a gente tem como
chamado do nosso time, é mostrar que a gente está fazendo algo para levar o evangelho e que a gente está cumprindo o ID no formato atual que faz sentido em 2024, né? Então, eu sempre uso muito o exemplo de Paulo, enquanto estava pregando em Atenas, que ele entendeu a sociedade que ele estava, ele entendeu a cidade onde ele estava, e ele viu que era uma sociedade religiosa, uma sociedade que tinha muitas dúvidas sobre quem eles deveriam adorar. Eles adoravam muitas coisas, mas ao mesmo tempo não sabiam quem eles estavam adorando, e aí ele pega lá aquele altar para o Deus desconhecido e prega para eles, usando a linguagem que eles falavam daquela época, usando o que para eles faria um sentido, usando algo que eles já estavam acostumados. Então, se a gente não pregar para a geração atual com algo que eles já entendem e no ambiente onde eles estão, porque isso também é um ponto importante, Paulo vai até onde eles se encontravam. Paulo não pede para eles virem para o espaço onde ele estava pregando É normalmente. importante que o lugar para onde lá. o Paulo vai, o Areópago, é um lugar de alta exposição pública, né? Exato. Ele não está indo num lugar onde ele não vai ter pessoas, não só pessoas, mas pessoas relevantes, pessoas formadoras de opinião. Exato. Ele vai no lugar exato, intencionalmente querendo multiplicar aquela mensagem, Multiplicar, querendo levar a mensagem mais longe. Isso. Porque você imagina, ele está num lugar onde estão os maiores pensadores do mundo e num lugar onde há uma exposição pública gigantesca, num lugar onde, mesmo que se discorde dele, a mensagem vai adiante, entendeu? Isso. E aí ele vai lá e ele prega, e em nenhum momento ele tira a verdade, mas ele utiliza de um formato daquela época. que Não é fazia menos sentido pra ungido pelo Espírito Santo, não Não. é menos estratégia de Deus, né? Exatamente. O que as pessoas não entendem é que talvez eles não entendem que Paulo tenha feito isso de forma intencional. Eu acredito que foi 100% intencional. Senão ele poderia falar em qualquer lugar, Claro. mas foi falar justo no Areópago, lugar de uma alta exposição pública, onde tem vários pensadores, formadores de opinião, pessoas de várias partes do mundo. Quer dizer, Jesus também, por que não ficou em Nazaré? Foi para Cafarnaum. Tem um porto, uma aduana romana, gente de tudo quanto é lugar, Exato. passando o tempo todo. Ou seja, Jesus foi estratégico também. As pessoas acreditam que porque você foi revestido do Espírito Santo, as coisas têm que acontecer como mágica, que você não tem mais que pensar, raciocinar, que você não tem mais estratégia, tem que ser igual os crentes da época de Moisés, né? Sempre tem que esperar o maná cair do céu. Sim. Não é assim, poxa. E eu acho que a igreja brasileira, às vezes, tem um pouco de receio com utilizar das estratégias por pensar que tudo precisa ser muito simples. A igreja tem que ser num quadradinho, o que sobrou a gente bota para a igreja, o que tem a gente bota para a igreja. E eu acredito muito que nosso Deus é um Deus excelente. Então a gente tem que dar o nosso melhor. É a melhor parte que eu tenho, o melhor que eu tenho aqui, eu vou entregar para Deus, eu vou entregar, e a minha igreja vai ser a melhor, vai ser excelente, porque eu quero entregar o melhor para as pessoas conhecerem um Deus excelente. Então, no momento que a gente não entende isso, a gente começa a achar que, então, fazer a melhor rede social, fazer a melhor campanha sobre Jesus para pregar o evangelho é utilizar de algo do mundo, mas na verdade a gente está fazendo o nosso melhor, nosso excelente, entregando isso como uma oferta. Então, Eu penso que a igreja, acredito de modo coletivo, tem muitas crenças limitantes, Sim. resultado do início, né, da igreja evangélica no Brasil, sabe? Os tempos mais arcaicos aí da igreja. A igreja foi muito perseguida no Brasil, foi muito oprimida, ela foi impedida de se expressar. Para você ter uma base, né? cruz, né? Quando se autorizou que tivesse igreja protestante no Brasil, tinha uma lei, né, que as igrejas protestantes não poderiam, de forma alguma, se parecer a uma igreja católica. Não podia ter torre, não podia ter sino, não podia... Entende? Por isso que esses galpões que a gente usa, entendeu? Por isso que hoje vocês estão num teatro. Ao mesmo tempo que isso nos deu uma forma diferente de ser igreja, dos demais cristãos que já estavam estabelecidos no Brasil, que são os católicos, o protestantismo chegou depois, também nos deu muitas crenças limitantes, nos limitou muito em termos de crença, porque eu não vejo, por exemplo, a Igreja Católica ainda, com toda a sua liturgia, sofrendo com essas coisas, eu não vejo. Tipo, ou eles não têm, mas quando tem, ninguém sofre com isso, entendeu? Tá tudo bem para eles. Mas você vê que os protestantes criaram crenças limitantes mesmo, e não querem, às vezes, viver isso aí. Eu acho que esse medo exacerbado de trazer o mundo para dentro da igreja, sendo que a gente está justamente fazendo o caminho contrário, a gente está levando a igreja para dentro do mundo com as ferramentas
que são... N.T. White, um autor Uhum. anglicano, ele diz o seguinte, que nós fomos chamados para fora, né, da igreja e para dentro do mundo. Ou seja, a mensagem... Porque nós temos essa escatologia meio escapista, né, de que Deus vai vir aqui, arrancar o pessoal e levar embora, Aham. entendeu? Sim. E já a perspectiva de N.T. White é diferente, que o reino dos céus vai invadir a terra, Amém. que é o contrário. Então, em vez de Deus tirar as pessoas daqui, ele vai trazer o céu para cá. Então, nessa perspectiva, nós temos que, na verdade, avançar com a mensagem do Evangelho, Sim. Uhum. e levar para o mundo aquilo que nós somos como igreja. Se a gente tiver medo do mundo e a gente se trancar dentro de quatro paredes, né, nós vamos viver eu não sei nem se é uma bolha, para mim é uma prisão. Sim. É mais do que uma bolha, E eu essa acho bolha vai se transformar numa prisão. E eu acho que um ponto bem importante também é que se criou uma ideia de que tudo que é arte e tudo que é tecnológico é do mundo. Mas, na verdade, nós temos um Deus que é um Deus criador, é um Deus criativo. E a primeira pessoa que foi cheia do Espírito de Deus na Bíblia foi para criar coisas criativas para dentro do tabernáculo. Porque Bezalel. Bezalel. E Deus A Bíblia queria... diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. Exato, e Deus queria que o tabernáculo, o espaço onde ele ia habitar, no meio do seu povo, fosse lindo, tivesse coisas cravejadas em ouro, criadas por uma pessoa cheia do Espírito. Ouro, prata, bronze, Cara. pedras preciosas. E por que a gente não deveria hoje, então, fazer as coisas com excelência? É isso que na minha cabeça não entra, né? Então, quando chega essas pessoas falando, mas está trazendo o mundo. Não, na verdade, tudo que é criado precisa ser inspirado, e é inspirado por Deus. Deus é um Deus criativo, concordo plenamente. Né? Talvez as pessoas estão criando no mundo, mas elas nem sabem que elas estão recebendo uma inspiração. O dom Mas foi o dom precisa, que Deus deu exato. para elas. Elas apenas Elas só estão estão usando da forma errada, mas foi Deus que deu o dom para elas. Elas estão usando do dom natural que Deus colocou em todo ser humano, que é o poder de Exatamente. criar. Hein? Sim. Deus é um Deus criativo e nos fez com esse poder criativo. Exato. Todos nós temos esse poder de criar. Algumas pessoas, como diz o Aaron McManus no livro dele sobre criatividade, né? Ele vai dizer que algumas pessoas se convenceram de que não são. Mas todos nós somos criativos por termos vindo de Deus e Deus é um ser criativo. Com certeza. Eu concordo plenamente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que vai ser difícil essa resposta, mas eu queria perguntar. Qual foi a criação mais genial que vocês fizeram na Brasa até hoje? O que vocês criaram que vocês falam assim, poxa, isso aqui está acima do padrão até pra gente? A gente tem um lema no nosso time e a gente, ela pode falar um pouco mais, mas a gente é muito feliz e muito contente, muito grato por tudo que Deus nos dá sempre. Então, normalmente a nossa criação favorita é a última, porque a gente entende que Deus sempre está nos dando um pouquinho mais. E ao mesmo tempo a gente não fica se cobrando de fazer mais. Então a gente é muito, como é a palavra? Muito... A gente é grato com o que a gente já viveu até então, mas a gente sempre procura o que Deus quer fazer no próximo passo. Então a gente fica contente e tem um contentamento do que já foi feito. E a gente sempre com uma expectativa para o próximo. Vocês creem, então, que Deus, a cada passo, acrescenta coisas novas? Acrescenta algo novo. Com então a gente certeza sempre está absoluta. muito apaixonado pela nossa última criação. E sempre a gente acha que é a mais legal que a gente já fez. Mas a gente tem a expectativa de que a próxima vai ser ainda melhor. Então isso é algo que a gente sempre tem como time. É importante essa expectativa para o time de criação? Sim. Muito. Porque senão a gente às vezes pensa, não, isso aqui é o máximo que a gente consegue fazer. Acho que o restante aí não vai ser tão bom. Mas não, o restante tem que ser ainda melhor. E vocês já passaram por fases que vocês viram que a equipe ou parte da equipe se acomodou? Eu acho que a gente nunca chegou nesse ponto, assim, porque a gente tá sempre querendo... É paixão, né? Dá pra ver a paixão quando vocês... assim. Dá pra ver a paixão no olhar de vocês, sabia? Acho que alguns anos atrás, quando a gente ainda não tinha uma estrutura, a gente tinha dificuldade com alguns voluntários. Mas depois que a gente entendeu e fez virar uma cultura do nosso time, que o evangelho, que a criatividade é a forma de levar o evangelho, que essa é a nossa missão, igual o nosso pastor pregar no púlpito, igual a banda tocar, igual a pessoa que fica na porta, nós estamos levando o evangelho. Então, acho que, mediante essa mensagem, não tem como a gente perder a energia, não tem como a gente esmorecer. Paulo, você falou algo interessante. Vocês fizeram virar uma cultura, é isso? Uma cultura. Como que é? Fala mais, gente.
Eu acho que a gente teve uma virada de chave, foi há um ano atrás, assim, que eu participei de uma conferência de criatividade, o pessoal da Lagoinha, Lagoinha Niterói, e voltei de lá com uma palavra de Deus de que eu precisava passar novos valores para o nosso time. E aí a gente fez uma reunião, eu entreguei essas palavras para a galera, a gente organizou, são 5 valores que o nosso time tem e que todo mundo sabe. E disso pra frente, a gente começou a sempre bater nesses valores e sempre criar um treinamento padrão, onde todos os voluntários precisam passar por esse treinamento padrão, precisam entender o todo, e não é só a pessoa chega e já começa a fazer. Não, ela passa por esse treinamento, ela recebe a cultura, e aí ela começa a produzir. Então, aí, eu entendi que ali foi uma virada de chave mesmo, onde todo mundo agora tem essa visão, e eu sempre estou batendo nessas visões, né, de que é assim que a gente faz, é nesse formato, a gente acredita nisso, esse é o nosso valor. E é engraçado porque às vezes acontece de eu falar, não, gente, vamos fazer um pouquinho mais tranquilo isso aqui, vamos mais na boa. E eles, não, mas o nosso valor é esse. Daí eu, não, beleza, então isso tá muito bom, é isso aí. O nosso Muito valor é bom. ser excelente, não, a gente vai fazer o melhor, não, se dá pra fazer melhor, a gente vai fazer melhor, porque Deus tá nos dando esse chamado, a gente tem essa oportunidade. Então, é muito bom, assim, eu sou muito grata porque Deus tem dado um time incrível, assim, pra gente. E eu não sei o extras, a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu, às vezes, tô editando um vídeo e aí a gente tá ali numa madrugada pré-culto, foi uma coisa um pouco mais rápida. E aí eu tô editando, e aí eu tô no computador olhando, e aí eu tô falando assim, não, aqui tá bom. E aí, dentro de mim, Deus fala, não tá bom, né, Paulo? A gente sabe o que é o bom. Já A gente sabe o que é bom. Você É pra edita mim, de Deus. madrugada, Paulo? Não sempre, não sempre. Agora eu casei em fevereiro e eu tenho tentado mudar um pouco os meus hábitos de edição. Tento fazer mais diurnos. Porque minha esposa gosta muito de dormir comigo e eu gosto muito de dormir com ela. Mas Que bom. eu tenho mudado um pouco esses Não, hábitos. que bom que ela tá mudando, porque aqui parece que o time de criatividade, a maior parte das pessoas são noturnas e não Aham. diurnas. E que Eu sou bom que ela diurno. tá mudando você pra diurno. Você é diurno? Sou diurno. Você não é diurno, Sou. né? Eu tô Você mudando. também? Você tá mudando Tô ou mudando. você é? Eu não era. Ah, Eu tá normalmente vendo? eu normalmente era da madrugada. Eu acho que a gente vai Acho Não, que aprendendo a idade também, vai né? passando e a gente vai Aqui ficando na um pouco. igreja, eu acho que você deve ter um ou dois que não é noturno. O resto parece que meia-noite é meio-dia. Olha, mas isso é Nunca uma fui coisa. assim. Você nunca foi assim? Não. Mas uma coisa que a gente precisa. Ser diurno é um exercício. É um exercício, né? Então a gente precisa criar um ambiente para que a gente possa ser produtivo diurno. Ok, mas a pergunta que não quer calar: é melhor para produtividade que vocês sejam diurnos ou noturnos? Eu acho que Ou isso não durante o dia é interfere em melhor. nada? Eu acho que durante o dia tem que ser. Agora que eu mudei, eu sempre era muito na madrugada. E aí eu comecei a me forçar a acordar cedo, porque eu não conseguia produzir as coisas que eu queria dentro do prazo, porque eu ficava sempre enrolando pra fazer aquilo à noite. Então, eu sempre deixava pra última hora, e aí eu fazia à noite, ficava mais cansada, e às vezes entregava o meu mínimo. E agora que eu comecei a me regrar, a fazer exercícios físicos, que muda muito a vida, de tu te regrar de fazer isso, mudou muito. Eu tenho visto que eu consigo conversar mais com as pessoas nos horários mais certos, de mandar demandas e organizar com os planejamentos com maior antecedência também. Então, isso tem mudado bastante. E Você tô está treinando numa academia? na academia e correndo. Tem horário para ir, Tem. tudo direitinho, todo dia? Uhum. Isso. Eu acho que uma coisa que Tá é legal, hein? uma coisa que é muito importante para a produtividade e que eu acho que as pessoas que são noturnas é o que faz a grande diferença para elas as pessoas começam a trabalhar num momento onde não tem mais ninguém. É. Então há um silêncio, as pessoas não estão online, não há mais interação das mídias sociais. Então é um ambiente onde tu consegue fazer um foco. Uhum. Então as pessoas tendem a gostar mais da noite também por isso, porque elas sentem que elas Temos que criar esse ambiente para o dia. precisamos Isso. criar esse ambiente para o Isso. dia. Perfeito. Mas como que vocês conseguiram, por exemplo, a Gabi aqui está falando que ela está se esforçando para fazer exercício físico, Tá. para ter rotina. Como que vocês conseguem conciliar tudo que vocês fazem na igreja, porque eu imagino que deve ser um negócio muito intenso, porque o que vocês fazem é bizarro de grandioso, assim, então deve ser tudo muito intenso, e conciliar isso com a vida, com o dia a dia, com as coisas, por exemplo, com ter amigos, com ir comer, com ir para o cinema, com fazer academia, como conciliar tudo isso? Acho que esse é o grande desafio do cristão criativo da igreja, assim, né? Eu acho Não que sobra tempo para nós, você a não gente- sobra tempo para gente? a gente tenta, hoje, assim, ter muito planejamento com antecedência. Isso. Então, a gente teve uma conversa lá atrás com o nosso pastor, porque as coisas eram muito
de última hora. Ah, vocês chegaram nele? Chegaram juntos? Sim, A gente chegou nele, eu como líder falei em nome do time. E Falei, bom que a gente já fez umas coisas legais, a gente então ele... precisa de Puseram tempo. você na frente? E aí a grande questão foi, eu falei assim, se tu me der esse tempo, eu vou te entregar esse nível de qualidade. Se tu me der esse tempo bem menor de uma semana, eu vou te entregar esse nívelzinho de qualidade. Então escolhe o que tu prefere. E aí ele falou, não, eu quero esse nível aqui de qualidade. Eu falei, ok, então a gente vai precisar desse Mais tempo. Quanto tempo, mais ou menos, ele dá pra vocês fazerem uma criação de uma série? Assim, a nossa maior campanha até então, que foi a Procura-se, Isso. que foi a que a gente teve maior tempo e Teve que um conseguiu mês, né? produzir mais, foi 1 mês de antecedência. Um 4 mês de- semanas. 4 semanas. Pra criar. Geralmente é quanto? Geralmente a gente tem umas 2 semanas, assim. Pra criar coisas novas. Isso. E a gente sempre faz um shooting, que a gente faz sempre um ensaio fotográfico em um vídeo daquela série, com contexto. Então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para poder criar elementos visuais, para poder também ajudar o designer a ter. Isso, porque aí tem todo. Depois que a prova ali tem toda a criação das telas do culto, né? Porque, tipo assim, as telas guiam todo o culto. Desde o início até então. Então tem toda a criação da experiência do culto. E aí aquilo, desmembramento para vídeo, desmembramento para rede social. Então precisa de um tempo, porque No é mínimo, bastante. mínimo coisa. 2 semanas. Onde começa? Quando vamos criar algo novo, começa por onde? Por um brainstorm. Na verdade, antes pelo briefing. É, pelo É, briefing. o briefing inicial é uma conversa, normalmente eu e o pastor. O pastor abre o coração pra mim do que Deus tá falando com ele, o que ele quer trazer pra Aí você igreja. anota tudo. Eu anoto, faço as perguntas. Eu aprendi com uma líder, que foi líder durante 20 anos da Hillsong de criatividade, Cass Lanton, uma inspiração pra mim. E ela falou Só. que... Só aprendi com ela. E ela fala assim que, que o melhor líder de criatividade é aquele que pega a visão do pastor e imagina. Então ele é um líder imaginativo. Então ele vai imaginar como aquela visão pode ser feita lá na frente. Então é isso que eu sempre tento fazer. Isso é nato ou se pode treinar? Você pode treinar, com certeza. Com certeza. Pode chegar uma pessoa que não tinha esse feeling a Sim. ter? Com certeza, eu acho Sim. que a pessoa precisa saber aonde ela quer chegar, né? E precisa ter alguém orientando. E alguém orientando, com certeza. Mas Ter essas Os criativos, de forma geral, são mais visuais, né? Sim. Mas também uma coisa muito legal que o nosso Eu sou pastor... totalmente visual, então devo ser criativo. Mas o nosso pastor também, ele é muito aberto, assim, quando ele faz reunião de briefing, muitas vezes ele tem a mensagem, Uhum. mas ele deixa completamente aberto até às vezes o nome da série. Então, a maioria das vezes a gente sugere, e é muito legal porque a gente consegue ter uma troca também. Às vezes ele fala, eu tô pensando em falar sobre isso, Deus me deu isso, mas eu não sei exatamente qual história tu acha que talvez faria sentido, qual história da Bíblia que a gente poderia pegar, e aí a gente pesquisa como time e sugere, às vezes, pra ele até histórias. Nossa, combinam fica com o fácil de tema. pregar. Pastor, prega isso aqui. E aí ele analisa dentro do que Deus Claro, fala se pra tiver ele, alguma coisa exato. aqui teologicamente, Isso. se não bate com a cultura da igreja, ele avisa, Exato. ó, isso aqui não dá. Mas isso Quanto é legal. tempo porque a dura gente realmente pensa. uma reunião dessa de briefing com o pastor? Dura umas 2 horas, mais ou menos. 2 horas. É. E você acha que isso prejudica muito quando muitos dos pastores não querem ter esse tempo com a sua equipe? Com certeza, com certeza. Eu acho que faz toda a diferença, pelo menos o líder da criatividade estar muito próximo do pastor. Sim. Porque eu conheço muito o coração dele, ele conhece o meu coração e a gente confia um no outro, de ele saber que o nosso time está caminhando na mesma visão que ele e dele não ter medo. Pra vocês terem ideia, a maioria das vezes ele só vê a identidade visual quando ele tá pregando, quando ele olha pra trás. Ele não vê, ele não aprova antes. Ele nem precisa, a gente nem passa por ele. Porque Sonho. ele confia tanto Não na tem gente que nesse aprovar, é ponto. um sonho. Exato. Tá, chegou nesse nível, né? Sim. Claro, Sim, eu, sim. eu trabalho com ele Toma há muito tempo 4 do anos. pastor estar aprovando esse tipo de coisa. Uhum, E não é o papel do pastor, a verdade é essa, né? O Exato. pastor é pastorear a igreja. claro. E se ele ficar envolvido com isso, ele não vai ter tempo para pastorear a igreja. Então, uma coisa é ele dar 2 horas do tempo dele e depois ele chegar lá na reunião e tá tudo pronto, poxa. Isso. Outra E coisa aí é a ele gente ter que apresenta ficar pra ele, né? dia após dia em cima daquilo e demanda. Isso gasta muita energia do pastor, toma muita energia, toma muito tempo. Até do time também, porque aí Desgasta o time também. Refação. acaba dificultando o processo criativo ali, né, também. Também, né? Se o pastor tá toda hora interferindo, precisa interferir. Mas ó, Às vezes uma coisa que eu acho importante também para os líderes de criatividade é que eles criam essa proximidade com o pastor e que eles consigam também defender um pouco do time, assim. Então, poder fazer essa troca com o pastor, de explicar para o pastor o ponto. Alguns pastores são um pouco mais... têm uma visão e na cabeça deles faz muito sentido aquela visão, mas às vezes
o líder, o time tem uma outra visão, então realmente poder ser uma troca e não ser uma via de mão única, tipo, 2 horas o pastor falando o que precisa, anotando, tá, obrigado, pastor, é isso. É. Mas poder ser uma troca de confiança, né? E eu acho que o líder ter boas referências. Sim. O meu pastor, ele assiste e vê muitas coisas, e às vezes ele traz uma referência, e aí eu olho aquela referência e eu falo, nossa, eu tenho uma coisa parecida com isso, mas ainda melhor. E aí eu mostro pra ele essa referência ainda melhor, e ele gosta muito mais, porque eu tenho Quando há uma boas interação, há uma troca, realmente, eu acho que sensacional, né? Eu não sei se a maioria dos times de criatividade das igrejas estão preparados para essa troca. Por isso que o pastor vai lá e só fala, porque Sim, não tem o sim, que sim, ouvir. É. Entendeu? Aliás, porque a pessoa não tem o que falar. Às vezes Exato. você chega e pergunta pro time inteiro, gente, o que vocês pensam? Ninguém fala nada. Entende? Eu já vi isso muitas vezes. Acho que é só Tem confiança, muitas né? É igrejas. confiança. Confiança. Confiança e liberdade, né? Também de o pessoal poder trazer ideias e as ideias serem aceitas, né? Porque também acho que às vezes acontece do pessoal já ter trazido ideia, essa ideia já ter sido barrada, e o criativo, a maioria das vezes, ele é muito inseguro com as suas ideias. E eu falando de uma pessoa que já passou por isso. Paulo Então- não é inseguro, não. Você era insegura, cara? Eu era muito insegura com as minhas ideias. Então, no momento que essas ideias começam a ser validadas, tu consegue ter mais segurança em trazer elas. Que Então, às vezes, bênção. a ideia não é tão boa. E eu, às vezes, faço isso com o meu time. Não é a melhor ideia. Mas eu não desvalido aquela ideia. Não falo, não vamos fazer, porque senão talvez a pessoa nunca mais traga uma ideia. Então, eu falo, não, essa ideia talvez não combine agora. Que mas vamos forte, guardar hein? aqui. Porque muitas vezes acontece. Se tu fala pra pessoa, não, essa tua ideia é ruim. Ela nunca mais vai dar uma outra ideia. E aí pode ser que ela tenha uma ideia muito boa lá na frente. Eu acho que eu vou ter que melhorar isso. Eu sou assim, Nicole? Carinha da Nicole. Eu acho que esse processo do feedback, né, de poder fazer essa validação, de poder fazer essa gestão do time, ele é muito importante, porque o criativo, ele dificilmente, tu vai perguntar pra mim qual é o vídeo que eu mais gosto do Esdras, assim, das artes dele, e o artista sempre diz, ficou legal, mas acho que poderia ser mais isso, poderia ser mais aquilo, então a gente se cobra muito com as nossas Acontece, criações. Acontece, se cobra. acontece. Mas a gente tem tido uma cultura também dentro do audiovisual, cara, muito melhor a gente faz. Mas quando o pastor precisa dizer não, como é que ele fala? Não, eu acho que. E a gente Sim, já sim. recebeu muitos nãos. Mas eu aí o acho- pastor com o líder, e ele tem essa intimidade. Com o líder, não com o time Isso. todo. Não com o time não todo. com o time todo. Aí o exato. líder vai filtrar isso aí, falar numa linguagem que o artista que tem sensibilidade vai compreender sem se magoar, sem se ofender, Exato. sem se limitar, sem se travar. Então é importante que o pastor tenha um interlocutor com a equipe de criativo. Isso. Com Sim, certeza. com certeza absoluta. Então, pastor, fica a dica, viu? Não vai falar direto com todo mundo. Tem que falar com a líder. Acontece dos pastores chegar no Esdras, acontece do pastor chegar em mim, acontece de demandas virem por fora, mas não é o ideal. E aí os líderes, eles têm um pouco mais de maturidade de o pastor falar, Paulo, isso aqui não tá legal, e eu poder dizer, beleza, perfeito, pastor. Eu também percebo que não está legal. Porque o artista também sabe quando não está legal. A verdade é essa. É. Não tem como enganar. Ok. Qual que é a chave para vocês não trabalharem para suprir as demandas da igreja para trabalhar de forma criativa? Eu acho que antecipação é algo que a gente tem feito muito e que mudou também o nosso time quando a gente começou a se antecipar. Então a gente sabe que vai ter o Natal. A gente já tá Exemplo. pensando, a gente já tem todo um conceito A gente já tem de todo um temporada conceito pro pensado Natal, meu. pro Natal, porque a gente sabe que ele vai acontecer. Ninguém vai cancelar o Natal. Então o Natal vai acontecer. Então não adianta a gente esperar o nosso. Os pastores querem cancelar tudo até o Natal. Cancela o Natal! Então não adianta a gente esperar Existe o calendário o pastor sazonal, né? vir trazer, exato. Então, assim, a gente sempre tenta antecipar ao máximo as questões que vão acontecer de agenda. E eu tenho muito isso dentro do time, esse papel de planejar os dias e saber, então, a gente já tá na cabeça que mês que vem a gente vai ter outra série. Então, a gente já tá com essa série em pauta, já estamos conversando sobre, e essa antecipação de saber que vai acontecer. E não ficar aí esperando isso do pastor, porque o meu pastor tá resolvendo 50 mil coisas. Ele tá recebendo ligação para o casal que está quase se divorciando, ele tá lá visitando o hospital, ele tá fazendo uma reunião com outro time. Então, assim, é óbvio que a última coisa que ele vai se lembrar é a série lá de outubro. Então, eu tenho que ser a pessoa que vai chegar nele e falar, olha só, pastor, eu preciso de 2 horinhas tua. Qual o melhor momento pra gente sentar agora e eu te ouvir, porque a gente precisa planejar essa série. Então, essa antecipação e essa posição do líder de dizer, eu preciso disso, eu preciso que você me fale. Geralmente você vai falar com ele sozinho ou leva alguém da sua equipe? Geralmente eu falo sozinha, e aí eu levo pra equipe.
E como você faz para ensinar alguém a fazer o que você faz na hora que você não tiver esse tempo ou não puder estar? Aí eu acho que eu levaria alguém junto comigo para participar da reunião. Não, você não faz porque isso ainda. Hoje ainda não. Mas Preciso você pretende começar. fazer? Preciso começar a fazer. Bom, gente, esse foi nosso primeiro episódio com a família da Brasa Church, a Gabi, o Esdras, o Paulo. Nós vamos fazer mais episódios aqui, eu espero. Eles estão mais do que convidados. Nós vamos terminando por aqui esse Reino Cast. Eu sei que a conversa está muito boa, que vocês queriam muito mais, e eu também. Mas eu vou convidar eles para, antes de irem embora, se a gente conseguir fazer mais 40, 50 minutinhos aqui. Vai ser incrível termos mais um episódio com vocês. Esdras, Gabi, Paulo, muito, muito obrigado. Vocês são incríveis. Agradeço ao pastor Maurício por mim também, por ter liberado vocês para estar aqui. Toda a igreja, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são extraordinários e vivam o extraordinário. Amém. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.